Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar um fator integrante adequado e integrar a equação diferencial 3x² menos y² dx mais 2xy dy igual a zero. Bem, no primeiro momento nós vamos verificar se esta equação diferencial é exata, pois é este padrão que vamos seguir na solução desta equação. Caso ela não seja exata, aí sim nós vamos buscar um fator integrante que torne-a exata ao longo do desenvolvimento. Neste caso, vamos considerar aqui a nossa equação com o primeiro coeficiente para dx sendo m e 2xy sendo n, fazendo então a verificação do porquê agir neste modo. Nós podemos representar uma equação diferencial exata no seguinte formato: m dx mais n dy, sendo igual a zero, e a função m sendo f dx y, e a função n sendo g dx y. Quando nós fazemos a derivada da função m em função de y e obtivermos um valor ou uma expressão igual à derivada da função n em função de x, nós dizemos que esta equação diferencial é exata. Agora, quando ela é exata, nós temos um procedimento que podemos adotar para resolvê-la, qual seja, nós utilizaremos u como sendo uma função cuja integral em função de m dx mais uma função φ de y nos levarão até a equação diferencial que nos propiciou ter a equação que nós temos agora. Ou seja, nós vamos encontrar o que seria equivalente a uma primitiva, ou seja, a função que deu origem a essa equação diferencial. Agora, nós temos também que levar em conta o seguinte: se fizermos a derivada da função u em relação a y, vamos encontrar justamente a função n, que já destacamos anteriormente. E podemos multiplicar dy por n. Vamos obter então du igual a n dy. Cabe também salientar que quando nós temos a função φ' dy, que é justamente a derivada da nossa função φ de y, nós podemos representá-la também como sendo uma função de y, cuja integral, ao invés de ser φ', obviamente vai ser φ de y. E nós representaremos então f de y como sendo a integral da f de y dy. Com esses pensamentos, agora nós vamos verificar se a nossa equação diferencial proposta é exata. Então, nós temos aqui a função m, representada, já destacamos, inclusive, por 3x² menos y². Sua derivada em relação a y será igual a... Bom, a derivada de 3x², como nós não temos y aqui, vai ser considerada como uma constante, ou seja, que vai dar zero. E a derivada de menos y² será menos 2y. Agora, a função n será representada justamente por 2xy. Sua derivada em relação a x... Bem, a derivada de x aqui é 1. 2 que multiplica 1, que multiplica y, 2y. Podemos notar, então, que menos 2y é diferente de 2y. Como eles são diferentes, a equação diferencial não é exata. Para poder tentar resolver esta equação, nós faremos o seguinte. Nós vamos utilizar o que nós vamos chamar de fator de integração ou fator integrante, que pode ser obtido pela expressão ln de lambda igual à integral de f de x dx. Aí vem a pergunta: quem é f de x dx? Ora, f de x dx é uma função de x que pode ser representada
por menos 1 sobre n, que multiplica justamente a derivada de n em função de x e menos a derivada de m em função de y. E agora que nós temos alguns modelos que poderão nos auxiliar nas soluções que buscamos, então nós vamos justamente buscar a função f de x, que nos levará ao fator integrante. Então, a f de x, que é essa expressão aqui, que já representamos, vai ser igual a menos 1 sobre n. Lembrando que n é 2xy, então 1 sobre 2xy. E vamos multiplicar por. Nós temos também aqui a derivada de n em relação a x, que já sabemos ser 2y. Então, vamos escrever aqui 2y. Menos, já destacamos aqui no nosso modelo, menos a derivada de m em relação a y, que nós sabemos ser menos 2y. Então, menos 2y. E agora simplificamos um pouco a nossa expressão, fazendo f de x, que vai ser igual a menos 1 sobre 2xy. E vamos multiplicar por 2y, menos e menos gerará mais 2y. Então, a f de x vai ser igual a menos 1 sobre 2xy, e que multiplicará 2y vezes 2y, ou melhor, 2y mais 2y, gerará 4y sobre 1. Simplificando essas expressões, então nós vamos ter 4 dividido por 2, com o sinal negativo aqui, gerará menos 2. Y dividido por y, então menos 2 sobre x. Logo, a função f de x vai ser igual a menos 2 sobre x. E vamos agora em busca do fator integrante. Nós sabemos que ln de lambda vai ser igual à integral da f de x que acabamos de determinar, que é menos 2 sobre x dx. Menos 2 é constante, escrevemos fora do sinal de integração. Vamos ter menos 2 integral dx sobre x. Vamos lembrar aqui um modelo que nos permite fazer a integral de uma função du sobre u, que pode ser representada por ln de u, mais uma constante c de integração que aqui não vamos levar em conta. Então, podemos dizer que ln de lambda vai ser igual a menos 2, como nós temos dx sobre x, que pode ser equiparada a du sobre u, logo a integral vai ser ln de x. Vamos lembrar também que existe uma propriedade nos logaritmos, lembrando que ln é um logaritmo, que nos permite fazer o seguinte: se nós tivermos aqui um número c, multiplicando o logaritmo de b numa base a, isto pode ser representado por log de b elevado a c na base a. Como nós temos menos 2 fazendo o papel dessa constante c, podemos reescrevê-lo como potência do x. Logo, nós vamos ter ln de lambda igual a ln de x a menos 2. Como nós temos ln, ou logaritmo, nos dois membros da igualdade, simplificando-o, vamos gerar um fator de integração, ou um fator integrante, que vai ser lambda igual a x a menos 2. Então, nós conseguimos calcular aqui o nosso fator de integração. Bem, vamos então para a nossa equação diferencial. Nós vamos gerar um pouco de espaço aqui para poder trabalhar com ela. Mas vamos destacar bem, nosso fator integrante é x a menos 2, e a equação que estamos trabalhando é justamente 3x² menos y ao quadrado de x, mais 2xy dy. Então, vamos lá. Escrevendo, então, aqui a nossa equação diferencial, lembrando que ela é 3x² menos y² dx mais 2xy
dy igual a zero. Nós vamos multiplicá-la pelo nosso fator de integração. Vamos lembrar qual é? Mais uma vez. Então, x a menos 2. Então, aqui nós vamos fazer vezes lambda, que é x a menos 2. Quando multiplicamos x a menos 2 por 3x², vamos obter 3x elevado a 2 menos 2, que é zero. Afinal, mantemos a base e somamos os expoentes. Menos y² vezes x a menos 2, que é x a menos 2, dx. Mais 2 que multiplica x elevado a 1, menos o 2 do expoente, que é x elevado a menos 2. Então, 1 menos 2 gera menos 1. Então, x a menos 1, y dy, tudo igual a zero. Esta aqui é a nossa nova função m, e esta a nossa nova função n. Quando multiplicamos uma equação por um número ou uma expressão qualquer, nós vamos obter uma equação similar à inicial, ou seja, a sua solução é igual à solução do que seria a original. Então, vamos lembrar que quando nós tivermos, voltando então um pouquinho, a derivada da função m igual a derivada da função n, nós vamos ter uma equação diferencial, que é exata, cujo modelo que vamos usar para resolver é a u igual a integral dm dx mais φ dy. Então, primeiro vamos derivar as nossas duas novas funções. Então, a derivada de m em relação a y vai ser igual a 3x elevado a zero, vai ser considerada constante, sua derivada é zero. A derivada de menos y² vai ser menos 2y, com x a menos 2 sendo simplesmente repetido. Aí vamos fazer a derivada da função n, derivada de n, em relação a x. Bem, derivando x, nós vamos ter menos 1 vezes 2, menos 2, x a menos 1, ou seja, menos 2, y. Como a multiplicação é comutativa, vamos ver que as duas expressões obtidas são iguais. Portanto, esta equação diferencial passou a ser exata. E o modelo que nós havíamos escrito anteriormente, ou seja, u igual a integral da m dx mais a φ de y, pode agora ser utilizado, uma vez que a equação é exata. E vamos utilizá-la, então. U vai ser igual a integral de m, que nós sabemos ser 3x elevado a zero, menos y ao quadrado x a menos 2, dx. E mais uma φ de y. Separando aqui, então, as nossas parcelas, vamos ter 3, que é a nossa constante, integral de x elevado a zero dx, menos, como estamos integrando x pela variável de integração dx, y será considerada constante, escrevemos fora do sinal de integração e colocamos y² integral de x a menos 2 dx, e mais a φ de y. Prosseguindo com a integração, então nós vamos ter a função u, que vai ser igual a 3 que multiplica. Vamos lembrar que quando queremos integrar uma função u elevado a n du, sua integral será representada, ou melhor, poderá ser representada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais c, que é a constante de integração. Nesse caso, nós vamos deixar para o final. Então, vamos ter 3 que multiplica. X será a nossa função u. Então, x elevado a n mais 1, 0 mais 1 é 1, sobre 0 mais 1, que é 1. Menos y ao quadrado, vezes x será a nossa função u e menos 2 o n. Sua integral, então, lembrando, é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Logo, vamos ter x elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, olha, menos 2 mais 1, que é menos 1, sobre menos 2 mais 1, que é menos 1. E mais a função φ de y. Agora, lembremos também que nós temos aqui a derivada da função u em relação a y, que gerará a função n de y. Lembrando também que a filhinha de y
é a f de y. E que se integrarmos ambos os membros, vamos encontrar a integral da f de y dy. Então, vamos utilizar todas essas ideias agora. Primeiro, vamos derivar a u em relação a y para obter a n dy. Vamos lá, então? Fazendo isto, derivando u em relação a y, vamos obter 3x será considerada constante, sua derivada é zero. Menos e menos gerará mais. Estamos derivando y, então y ao quadrado derivado vai ser 2y vezes x a menos 1. E mais a φ, que agora será a linha dy. dy que está dividindo será multiplicado no segundo membro. Então, nós vamos ter a função du, que vai ser igual a, nós temos 2yx a menos 1 dy, mais, lembrem que nós chamamos a filhinha dy de f dy. Portanto, podemos escrever agora f dy dy. E lembrando que toda essa expressão aqui, voltando mais um pouquinho lá, é justamente, vejam só, a du é a n dy. Então, vamos recuperar a nossa n dy nova. Então, igual a n dy depois da multiplicação pelo fator de integração. Ou seja, aqui nós vamos ter 2x a menos 1 y dy. Bem, se nós reescrevermos agora a nossa expressão para podermos obter a simplificação, nós vamos ter 2x a menos 1 y dy mais a f dy dy. Tudo igual a 2x a menos 1 y dy. Simplificando-se ambos os membros da igualdade, afinal de contas nós temos a mesma expressão dos dois lados, nós vamos obter então uma f dy dy que será igual a zero dy. Integrando os dois lados da igualdade, lembrando mais uma vez que a integral da f dy dy vai gerar a φ dy. Então, nesse contexto, nós temos aqui a nossa φ dy. E a integral de zero é a constante de integração. Bem, nós temos uma solução potencial aqui, que é u igual a 3x mais y ao quadrado x a menos 1 e mais a φ dy. A φ dy foi calculada agora, e ela é justamente a constante de integração. Embora nós não tenhamos dito no início, mas a função u será equiparada a zero. Logo, nós podemos agora escrever a solução final assim: 3x mais y ao quadrado sobre x, mais a constante c de integração, tudo igual a zero. E este resultado é justamente o resultado final para a integração que nós buscávamos em nossa equação diferencial inicial. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!